Como joga Gustavo Cabageiro, novo ponta do Santos, que vai ser uma alternativa para mudar cenários ao longo da temporada. Muito rápido e insinuante, Gustavo Cabageiro chega no Santos para disputar a posição pelo lado do campo no ataque. Matheus Santana tá ligado em todos os detalhes e vai contar pra gente tudo sobre a característica do jogador. Antes, rapidamente, deixa eu pedir o seu like, tá? Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mais ele divulga, mais ele veicula o nosso conteúdo. E claro, se inscreve no canal, tem muito vídeo sobre o Santos aqui no canal, tem muita análise sobre o Santos aqui no canal, tem uma playlist só de análise do Santos aqui na UWTV. Então, cara, se inscreve, você não vai se arrepender. De verdade, é muito maneiro, dá pra você se tornar membro também. Se estiver gostando do conteúdo, se quiser apoiar a nossa causa, o nosso trabalho por aqui, se torna membro porque ajuda e ajuda demais. Vamos nessa, vamos entender como joga o Cabageiro, o cara para mudar cenários ao longo da temporada do Santos, né? Eu gostei muito da tua abertura. De fato, ele é um jogador que muda cenário, porque ele traz uma característica diferente para essa equipe do Santos. Ele é um jogador muito veloz, muito insinuante. Ele é um jogador que me surpreendeu na questão da finalização, finaliza bem no gol. E é um cara que, apesar de ser destro, ele joga mais pelo lado direito, tá, Vitinho? Que loucura. Na nossa primeira imagem, inclusive, ele tá pelo lado esquerdo. É verdade. Mas ele é um jogador que atua mais pela direita. Pode fazer as duas funções ali, porque de fato ele tem muita velocidade, ele gosta de chegar muito no fundo. E a gente já vai direto para a análise dele, então, mostrando que ele é um jogador que no X1 ele costuma gostar desse tipo de jogada, tá? X1 e mesmo com cobertura, ele tenta ser um cara insinuante, ele acaba ameaçando que vai no fundo, traz para o meio e aí faz um cruzamento. Esse cruzamento não foi muito bem aproveitado. De novo ele aqui pelo lado direito, aí sim, um pouco mais na área onde ele atua, dá uma movimentada, bate com a perna esquerda e aí sim, alça uma boa bola na área, tá? E, então ele usa a perna esquerda, ele usa bastante a perna esquerda, deu pra ver na análise bem aprofundada que ele não tem problema para finalizar com a perna esquerda, para cruzar com a perna esquerda, mas esse tipo de jogada aqui é bem característica dele. Ataca bem o fundo, ganha na velocidade geralmente, porque é muito rápido, e aí chega no fundo e você imagina de repente que ele vai dar um cruzamento reto, que vai tentar mandar essa bola por cima. Geralmente é um cruzamento no chão para trás, tá? Então é o tipo de lance que a gente vai ver bastante aqui na nossa análise. Vou até deixar correr, porque aqui o companheiro dele acaba perdendo. Agora, pelo lado esquerdo, de novo, praticamente o mesmo movimento. Esse ele vem, se posiciona, ataca o fundo, chega no fundo, levanta a cabeça, faz um cruzamento para trás. Esse é o tipo de cruzamento do cara que vai ao fundo, Vitinhos, que é assim, é um mamãozinho para você fazer um gol. É um sonho do atacante, viu? Sim. Então, a gente vê que ele é um jogador que faz bastante esse tipo de jogada. Por ser muito rápido, ele costuma ganhar na velocidade, como você viu aqui nesse último lance, até ganhou de cabeça, levou e fez um bom cruzamento. Aqui nessa, de novo, ele vai ganhar na velocidade, o defensor até que não espera, né, que ele chegaria tão rápido na bola. Quando ele chega no fundo, cruza para trás essa bola e de novo, uma ótima bola que ele coloca pro companheiro. De novo, o pessoal perde. A galera não tá gostando muito de abraço, né? Não ajudaram muito ele nessa questão dos números, viu, Vitinho? Pois é. Aqui para mostrar como ele é um cara muito importante para puxar contra-ataques. Tem muita velocidade e consegue servir bem os seus companheiros. Então tem uma boa tomada de decisão, tá? É um jogador que, na análise que a gente pôde acompanhar dele, um compilado muito grande de lances, ele acertou muitos lances no terço final, tá? Então foi um jogador, uma análise bem interessante que me animou, tá? Legal. Então esse tipo de jogada, contra-ataque e passe pro companheiro, ele faz com muita facilidade. Mais uma vez, mostrando ele atacando pelo lado direito, que é onde ele se sente melhor. Leva ao fundo e aí, esse sim, ele faz um cruzamento um pouco mais procurante ali, né? Não é aquele cruzamento para trás, né? Aquele cruzamento procurando a chegada do atacante. Aqui a gente vai ver de novo, ele atacando o espaço. E, cara, quando esse cara tem espaço, difícil para ele. Ou ele vai para dentro, ou ele tenta uma boa solução. E aqui ele dá uma boa cavadinha, tá no segundo pau, e acha uma boa assistência. Então, assim, aquilo que eu falei, ele mostra uma capacidade no terço final de ser bem assertivo. E aqui a gente já vê ele com capacidade mais de drible, de novo, fazendo aquele cruzamento, que é o característico dele. Leva para o fundo, toca para trás. Então esse tipo de jogada vai acontecer bastante. O torcedor do Santos vai acompanhar ele jogando e vai perceber bastante esse tipo de jogada. Aqui ele vem, recupera uma bola dividida e sai na frente. Consegue ganhar muito fácil ali dos jogadores na questão da velocidade, uma boa condução, mas não finaliza tão bem assim. Agora a gente já vai entrar numa parte mais de finalização dele. Sim. Porque de fato ele é um jogador que tem qualidade para finalizar. Aqui foi um chute de esquerda, e não foi gol, mas a gente vai começar a ver finalizações melhores dele, tá? Até porque não são todas gol, né? Logicamente. Claro. Mas a gente quer entender a característica do chute dele. De novo, tá? Esse chute aqui foi bem legal. Ele recebe a bola, vê que ele tá numa situação de gerar vantagem ali pra cima do adversário, que estão correndo pra trás, corta pro meio, finaliza no alto. Agora uma situação onde ele tá atacando pelo lado direito, que é onde ele se sente mais confortável. E aí percebe uma distância entre os jogadores, vê que consegue levar algum tipo de vantagem, dá uma pedalada. Esse chute não entrou por muito pouco. Então, assim, é um jogador que mostra qualidade na finalização, viu, Vitinho? E é legal, né? Porque, assim, nem todo jogador de corredor, ou primordialmente de corredor, que joga pro lado do campo,
tem a qualidade para dar o corte pro meio e bater com a perna ruim, a perna esquerda pro gol, né? Então é interessante essa qualidade que ele tem com as duas pernas de conseguir chegar no fundo no lado direito e fazer um cruzamento direcionado para trás, de cabeça erguida, conseguir chegar no fundo no lado esquerdo e fazer um cruzamento interessante também, e dos dois lados do campo ele conseguir ter a opção de trazer a jogada pro meio e finalizar a jogada também. É bem importante ter esse tipo de característica, esse tipo de pluralidade no jogo, porque você perde previsibilidade, né? Você fica cada vez mais imprevisível. E, claro, é um jogador que tem que evoluir, logicamente. Fica a ressalva da Liga Paraguaia, de um jogador que só jogou na Liga Paraguaia, apesar de ter disputado Olimpíadas com a seleção paraguaia, né? Ainda assim, é complicado da gente cravar que ele chega no Brasil jogando, tá? É difícil. Mas, em questão de característica, me parece um jogador preparado para fazer diferentes papéis, diferentes cenários nesse tipo de É importante você falar da Liga Paraguaia, né? Porque ele foi formado no Deportivo Capiatá, depois foi pro Esportivo Ameliano e, por fim, estava no Nacional do Paraguai. Então, ele é um cara que só esteve na Liga Paraguaia e lá estava tendo destaque. Nessa última temporada, nesse meio de temporada, ele teve uma evolução muito grande na questão dos números. Sim. Em 24 jogos, fez 10 gols e deu uma assistência. Isso superou muito a última temporada dele. Já superou, né, a última temporada dele, que foi a mais artilheira, com 9 gols. Legal. Então, em metade da temporada, ele já fez 10. Então, ele vai mostrando uma evolução. São lances mais recentes dele aqui que a gente trouxe, para você ver a qualidade do jogo que ele vem apresentando na Liga Paraguaia. Interessante. É um salto importante, como você trouxe, mas é um jogador muito promissor. É legal. Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, tá? Mas é um ponto importante a ser notado. Vamos seguir com os Vamos seguir para mostrar como ele ataca muito bem o espaço. E, de novo, cara, quando ele enxerga um espaço para correr, ele costuma ganhar com bastante facilidade. Deve dar um sorriso, né? Cara, exatamente. O defensor entra em apuros, né? Quando vê que esse cara tá por perto. E ele finaliza com qualidade aquela jogada. Aqui é uma jogada bem interessante, que ele é um ponta que fecha bastante. Você vai ver alguns momentos, aqui na nossa análise, ele fazendo esse movimento de facão por dentro. Ele sai da direita, vem pro meio, ganha essa jogada, vai dar uma cabeçada e vai continuar se movimentando. Então, assim, um jogador muito inquieto. Essa característica me agrada, tá? Eu gosto de jogador que se movimenta bastante no campo. Ele vem, vê que a bola não chega nele, mas ele tá em impedimento, ele sai e vem e ataca a jogada pelo lado direito. Ele sai do lado direito, faz toda uma volta e termina a jogada pelo lado direito. E termina fazendo gol, tá? Então, é um jogador que tem essa característica de ser um cara inquieto também no campo, de ser aquele cara que tá ali o tempo inteiro incomodando. Aquele cara chato, viu, Vincenzo? Sim, sim. Então, assim, ele pode gerar muito problema para as defesas adversárias por essa característica também. Resta saber se no Santos ele vai conseguir ter essa liberdade que a gente viu o Santos enfrentando, obviamente, seus adversários, né? Sim. A liga sobe o nível. E resta saber se ele vai ter esse tipo de liberdade. Mas, aqui no futebol paraguaio, ele deitou e rolou, deitou o fio do bigode. Aqui ele estava pelo lado esquerdo, veio por dentro, recebeu esse toque e finalizou a bola alto, finalizou muito bem. Interessante. A gente entra na reta final do vídeo mostrando a característica de finalização dele. E assim, gols recentes dele, tá? E gol de tudo que é jeito. Essa aqui ele pega num voleio ali, num chute bem certeiro ali, bem difícil de se dar até, e faz um belíssimo gol. Aqui pega um rebote, finaliza também com bastante qualidade, né? Esse chute até foi alto. Agora, mais uma situação em que ele tá atacando, fazendo esse movimento de facão. Tá bem baixinho aqui na imagem, né? Sim. Até do lado do nosso QR Code aqui. Ele vai, ataca e com bastante qualidade consegue finalizar com a perna esquerda. Aquilo que você falou. Ele finaliza com a direita, finaliza com a esquerda, tem uma boa condução de bola. Aqui fazendo aquela movimentação que eu citei. Saindo da direita, vindo fazer o facão por dentro. O centroavante abriu um espaço mínimo, mas abriu um espaço, ele vai e finalizou alto com a perna esquerda. E aqui, para fechar, um belíssimo gol dele no mesmo jogo, tá? Ele vai, recebe essa bola. Recebe não, né? A bola acabou sobrando para ele. Limpa o primeiro jogador, limpa o goleiro. E aí, finaliza com bastante qualidade. Então, assim, foi um jogador que me animou, tá, Vitinho? Confesso que tem essa questão da Liga Paraguaia que a gente tem que trazer pro torcedor. Né? É uma mudança de nível muito grande. Sim, sim. Mas ele mostrou, cara, uma evolução. Já era um jogador visado, uma promessa. Nesse início de temporada de 2025, cara, ele já mostrou uma evolução muito grande. Melhorou a questão de finalização. Um jogo muito mais assertivo. Os lances que eu vi dele chegando no fundo, sempre com bastante qualidade. Sim. Conseguindo colocar boas bolas ali para trás, bons cruzamentos. Assim, foi um jogador que me animou bastante, cara. Eu acho que é um movimento interessante do Santos. Me parece um jogador completo. Parece um ponta ao nível da Liga Paraguaia que tem ferramentas para fazer quase todas as funções e dar o checkzinho em todas as caixinhas que você tem que preencher de um ponta. Pô, velocidade,
drible em 1 contra 1, finalização com a perna para dentro, cruzamento bom quando chega no fundo, capacidade de associar com os companheiros, capacidade de condução de bola e finalização de jogada. Assim, ele vai dando esses checkzinhos em tudo que um ponta precisa fazer na Liga Paraguaia. Fica a ressalva de como ele vai traduzir esse jogo para uma liga muito mais intensa e de um nível técnico muito maior, que é a Liga Brasileira, que é o Campeonato Brasileiro. E outra coisa, né? Ele passou por Deportivo Capiatá, por Sportivo Ameliano e pelo Nacional, lá do Paraguai, né? São 3 times de segundo escalão. São times que... Não, você reparou aqui no vídeo, não tem estádios enormes, não tem apoio de massa, não tem nada disso. E ele vai jogar no Santos. Mal tem apoio, né, Vitinho? Exato. Assim, eu já estive no estádio do Sportivo Ameliano. Cabem 800 pessoas no estádio, né? Então, imagina, o cara vai sair desse tipo de contexto para jogar no Santos, que é um dos maiores clubes do mundo. Ao lado do Neymar, que é um dos maiores jogadores da história do futebol. Assim, é uma mudança drástica, uma mudança grande. Muito importante. É um salto importante. Agora, pra gente fechar esse vídeo, eu queria te perguntar, como é que você imagina ele jogando nesse Santos que precisa de um jogador um pouco melhor para o corredor da direita, porque nenhum dos laterais direitos está ajudando, por mais que, pensando na parte defensiva, talvez fique inviável utilizá-lo pelo corredor como um lateral. Você utilizaria, por exemplo, na vaga que está fazendo o Barreal hoje, que é um jogador mais construtor, um pouco mais técnico de finalização de jogada. Talvez para disputar a posição, e acho que a característica se parece um pouquinho mais com o que faz o Guilherme do lado esquerdo. Como é que você imagina esse Gustavo Cabageiro no time, na formatação tática do Kleber Xavier? É que o Guilherme não faz um trabalho tão de excelência na parte ofensiva, sim, mas ele é um cara que entrega muito sem bola, né? Então, assim, apesar do Guilherme ser um cara que tem qualidade na finalização, acho que ali tem uma brecha grande ali pro Cabageiro entrar na equipe. A torcida do Santos está insatisfeita com o Guilherme. Temos que ver como é que vai ser a situação dele. Mas pensando, cara, nessa questão dos laterais do Santos, o Santos, de repente, pode colocar o Igor Vinícius, que é um lateral um pouco mais ofensivo. Aí você não precisa tanto de um jogador que chegue tanto no fundo. De corredor, né? De corredor, porque daí você vai ter ele. De repente, você pode usar ele mais pela esquerda mesmo. Apesar de que a gente viu que aqui na nossa análise, ele se sente mais confortável pelo lado direito. Então, a ver como é que vai ser essa parceria com os laterais, cara, que eu acho que é a questão mais importante ali, ver essas combinações de ponta e lateral ali. Porque ele é um jogador que faz muito bem o fundo, cara. Então, eu gostaria de ver ele pela direita também, que é onde a gente vê as melhores jogadas dele. E é interessante que pelo lado esquerdo você tem... E até fazendo um movimento de facão pela direita ele faz bem. Você pensa nos laterais, idealmente os laterais mais qualificados do elenco do Santos, o Igor Vinícius na direita que chegou agora e o Escobar do lado esquerdo. O Escobar é um jogador que em vários momentos nessa temporada fez um terceiro zagueiro pela esquerda, principalmente quando era o Pedro Caixinha ainda, o treinador. O torcedor do Santos não gosta de lembrar, mas assim, a estrutura tinha o Escobar como o zagueiro da esquerda na construção da jogada, com a bola, né? Então talvez ter o Escobar para apoiar a construção e ter o Cabageiro na função que faz o Guilherme, por exemplo, de ser um cara de corredor pela esquerda, realmente faça mais sentido, né? Mas bom, ele gostava, pelo menos se sentia mais confortável, parecia se sentir mais confortável pelo lado direito. Mas acho que aqui no Santos, jogando com o Neymar, todo esse roteiro que você falou, jogando para uma torcida gigantesca. Gol, exatamente. Ele vai para qualquer posição. E assim, muita velocidade, pode ser um cara importante por essa questão que você falou ali com o Escobar na esquerda, viu? Interessante, cara. Muito interessante projetar essa possibilidade de Gustavo Cabageiro, novo jogador do Santos, novo ponta para esse time do Santos ganhar em qualidade de elenco. Provavelmente não chega para ser titular, mas é um jogador que pode agregar e agregar bem. Mudar cenários com velocidade, com drible, com 1 contra 1 com finalização de jogada. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o like, velho. O like é muito importante. Você não tá ligado o quão importante é o like. Aqui a gente tem um Pix, tá? Se você sentir no seu coração ajudar um projeto independente de jornalismo, ajuda a gente aí. É importante demais e a gente fica muito agradecido. Beleza? Aquele abraço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!